Depois de convertidos deixamos de pecar? Primeira parte, comentário de Mari Persona. O que acontece com o crente depois de convertido? Será que ele realmente agora não peca mais? Ele está perfeito? Porque ele citou um monte de versículos, né? Ele pôs um monte de coisa para mostrar que o crente não peca, quer dizer, não tem nenhum que fala que o crente não peca, mas todos eles mostrando que depois de convertidos nós temos a obrigação de não pecar. Mas aí que entra a questão. Se nós não fôssemos capazes de pecar, o Espírito Santo não teria dado tantas admoestações para não pecarmos. Porque se você compra um carro que é elétrico, ele não vem no manual para explicar para você que não pode pôr gasolina no tanque, porque nem tem tanque. Então não faz sentido explicar uma outra coisa que não é daquele carro elétrico. Então, não faria sentido o Espírito Santo de Deus admoestar tantas vezes para não pecarmos, ensinar o que fazer quando pecar, ensinar, por exemplo, o caso daquele homem que pecou e não perdeu a salvação, porque ele ia perder a vida, ia ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito fosse salvo no dia do Senhor. E existe isso mesmo, existe a doutrina do perfeccionismo. Até Darby fala, em várias cartas dele, ele fala. E tinha um artigo também, aí o autor, um artigo não dos irmãos, de um pastor presbiteriano. Ele falava também, explicava sobre essa doutrina do perfeccionismo, essa heresia, né, uma heresia. E ele dizia o seguinte, que uma vez, eu não sei se foi Spurgeon ou Moody, um daqueles pregadores famosos do século XIX, que encontrou alguém que era assim. E a pessoa ficou insistindo que não pecava, que já tinha passado de fase, agora não pecava mais, não sei o quê, tá. Aí o outro, né, acho que era o Spurgeon, que estava com uma caneca de café na mão, ele despejou na cabeça do homem. O café, o homem na mesma hora soltou um palavrão. Falou, tá vendo aí, você pecou, tá vendo? Você peca sim. Quem falou que você não peca? Então, é uma ilusão tremenda, né, porque a nossa carne, ela não foi restaurada. É isso que as pessoas não entendem, né? Às vezes nós temos uma vida nova agora em Cristo, somos novas criaturas, mas ainda vivemos num corpo de carne, por isso que a gente adoece. O que é uma doença, se não uma consequência do pecado original que detonou esse corpo? Então, nós não temos como melhorar essa carne. Não tem como treinar a carne e falar assim, não, agora você não vai pecar mais, ó, eu vou fazer força aqui, ó, para não pecar mais. Não é, porque ela vai continuar. A tendência da carne é para o mal. O que tem no coração humano é maldade, malignidade. E isso continua, né, no nosso ser carnal, vamos falar assim, né? Mas nós temos agora um novo homem, nós estamos agora fomos feitos nova criação em Cristo. E esse novo homem agora é nascido do céu, é nascido de Deus. A nova vida que nós temos, ela vem de Deus. Então, quando lá em 1 João diz que aquele que é nascido de Deus não peca, e nem pode pecar, né? Que inclusive esse rapaz ele usa esse versículo para mostrar, para provar que ele não peca, porque é nascido de Deus. Mas ele não entendeu que o que é nascido de Deus é a nova natureza que nós temos agora, é essa que vem do céu. Não é a velha, essa não peca mesmo. Então nós não temos como melhorar uma carne que foi arruinada lá no Jardim do Éden, e nós a recebemos já arruinada assim, e não temos como melhorar o novo homem que nós somos agora. Não dá para melhorar também. Por que não? Porque ele é perfeito. Ele não peca. E quando nós sairmos desse corpo de carne, ou pelo arrebatamento, ou pela morte, né? Ou pelo arrebatamento, ou depois pela ressurreição, caso a gente morra antes, aí é esse novo homem que vai entrar no céu. Aí não vai ter mais nada a ver com a velha criação. 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 15, no versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção,
ressuscitará em incorrupção. Então essa primeira fase da semeadura do corpo é incorrupção ainda. Ele ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então nós estamos vivendo ainda em fraqueza. Nós estamos numa carne que nos traz ignomínia, que nos traz corrupção, que nós estamos nessa carne fraca, né? O Senhor Jesus falou, a carne é fraca, né? Assim também está escrito, mais para frente ele vai falar, versículo 48, versículo 47. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Mas ele está falando do nosso corpo celestial futuro ainda. Nós ainda não temos esse corpo celestial. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem corrupção herdar incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível, ou seja, sujeito a pecar, que isto é esse? O nosso corpo carnal. Isto que é corruptível, que pode, tem a capacidade de se corromper, se revista da incorruptibilidade, o que ainda não aconteceu. E que isto que é mortal, que pode morrer, se revista da imortalidade, o que também não aconteceu. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, ó inferno, a tua vitória? E o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui então ele termina com uma exortação: sede firmes e constantes na obra do Senhor, né? Mas aqui deixa claro que nós não chegamos a isso, senão, se a gente começa a falar que já está nesse estado de perfeição, nós vamos estar falando igual aquele herege de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Então, esses homens aqui, estavam falando já uma heresia naquele tempo lá. Porque para dizer que a ressurreição é já feita, é dizer que a gente já está numa condição final, não é? Tem até um comentário do Hamilton Smith, ele fala assim: se a ressurreição já aconteceu, fica evidente que os santos atingiram a sua condição final, ainda na terra. E com isso o resultado é que a igreja deixa de esperar pela vinda do Senhor, perde a verdade do seu destino eterno e desiste do seu caráter de estrangeira e peregrina na terra. Tendo perdido esse caráter celestial, a igreja se acomoda na terra, tomando um lugar como parte do sistema para reformar e governar o mundo. Então, uma pessoa que dizia que a ressurreição já tinha acontecido, trazia todas essas implicações. Não só que já tinha atingido, então, o estado de perfeição final, que o Senhor prometeu aos crentes, mas que também até poderia se entrar aí agora e querer tomar na força a terra, né, para estabelecer o reino de Cristo. Então você vê quantas bobagens entravam já na igreja naqueles primeiros momentos
da sua história, ali no começo ainda, né? Que 2 Timóteo aqui, os apóstolos estavam vivos ainda. Então isso aqui já estava acontecendo dentro da igreja. Imagina depois, né? É isso que nós vemos hoje, a confusão em que virou, e quanta doutrina estranha, quanta doutrina maligna até, porque isso aí não é outro senão Satanás que quer incutir essas ideias na mente das pessoas. Porque nós somos avisados que ele anda em derredor, né, como um leão, buscando a quem tragar. Ah, mas eu já estou perfeito? O que eu tenho a ver com esse leão aí? Não estou nem aí, não é comigo. Se ele bater na porta, não é comigo. Se ele tocar o telefone, eu não tenho que atender nada, porque não é comigo. Então, se já estivéssemos nessa condição perfeita, é que nenhum que uma vez discutiu comigo, porque ele falava que, não, as nossas enfermidades, Cristo levou na cruz. Então o crente não fica mais doente. Isso aí é pregado em muita igreja pentecostal, hein? Tem muita igreja pentecostal que prega esse tipo de doutrina, que o crente não fica doente porque as enfermidades foram levadas pelo Senhor Jesus na cruz. Em nenhum lugar na Bíblia diz que Cristo levou as nossas enfermidades na cruz. Diz sim que ele levou os nossos pecados sobre o madeiro, sobre si no madeiro, né? Mas não as nossas enfermidades. O que diz é que lá em Isaías dizia que o Messias, quando viesse, iria tomar sobre si as nossas enfermidades. Mas esse cumprimento da profecia de Isaías acontece em Mateus, quando o Senhor Jesus cura várias pessoas, e aí Mateus escreve, ele fez isso para que se cumprisse a palavra de Isaías, que diz, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, alguma coisa assim. A gente pode até abrir lá para confirmar o versículo Mateus 8:16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, curou todos os que estavam enfermos. Todos os que estavam enfermos. Isso aqui é importante prestar atenção, porque não tem esse negócio de o cara vai lá na igreja e lá o pastor leva no palco e fala que cura, diz que curou e tal, e aí tem um monte de gente lá doente. Isso não é. O que o Senhor fazia era realmente curar todos que estavam enfermos. Paulo também ou é Pedro, em Atos, me parece, que ele cura todos os que estavam enfermos. Versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando ele fez isso? Nesse momento aqui, quando ele tomou sobre si as enfermidades de toda aquela população, de toda aquela multidão, tomou sobre si, ele sugou as enfermidades deles, vamos dizer assim, né? Sem ficar doente, porque ele era o único, puro e perfeito, que podia tocar um leproso sem pegar lepra. Ele podia pegar todas as enfermidades daquelas pessoas que estavam ali e não ficar enfermo. Agora, isso não tem nada a ver com ele ter levado as nossas enfermidades na cruz, não. Na cruz ele levando sobre si, sobre o madeiro, os nossos pecados. Isso que levou na cruz. Mas as enfermidades não. Então essa pessoa insistia que ele não ficava mais doente porque ele agora era crente. Eu falei, escuta, você tem caspa? Se você tem caspa, você tem uma doença. A caspa é uma doença. Você tem alguma pinta na pele? Pintas na pele, verrugas, são câncer. Uma verruga é um câncer, é benigno, né? Não vai te matar a verruga. Mas a pinta é um câncer também. Algumas pintas são malignas, né? Você tem aquela... Inclusive, muita gente já morreu com esse negócio, essa doença. É um câncer de pele, que é uma pinta que fica numa cor diferente, ela não é uma cor normal, né? E depois passa para todos os órgãos do corpo, né? Você vê, é uma doença mortal. O melanoma pode matar, mas se tratado rapidamente, existe forma de curar, né? Mas não que Cristo tivesse levado as nossas enfermidades, não. Claro, ele pode curar um enfermo, por isso que nós oramos, né? Quando nós ficamos enfermos, nós oramos que o Senhor possa nos curar. Mas não é essa ideia, essa ilusão pentecostal de que o crente não fica mais doente.
porque ele fica, ele já é todos nós. Olha, o meu cabelo é branco agora, o que é isso? É doença. Então, todos nós temos alguma coisa, né? O papo aqui já caindo, pendurado. Tudo isso o corpo vai morrendo, nós estamos morrendo. Desde o dia que nós nascemos, estamos morrendo, estamos deteriorando, despedaçando, né? Como que alguém pode ousar dizer que chegamos no estágio final? Se o estágio final é isso aqui, irmãos, eu não quero. Eu não quero. Sinto muito, mas eu não quero. Você vai morar eternamente nesse pedaço aqui? De jeito nenhum. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.